Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Bom, palavra do Senhor no livro de Salmos. Diz que no capítulo 23, o versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Irmãos, vocês estão diante de uma pessoa que não sou melhor, né? Talvez pior um pouco que a maioria, mas eu não andei pelo vale da sombra da morte. Na verdade, eu morei dentro do vale durante praticamente 10 anos da minha vida. O tempo que eu tenho aqui não dá para contar toda a história, todo esse testemunho, mas vou tentar resumir algumas partes aqui do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Olha, irmãos, no ano de... Desculpa. No ano de 2012, eu estava vivendo, acho que, o auge da minha juventude. Eu tinha 3 empregos. Trabalhava no Banco do Brasil, de 8 às 12. Trabalhava na escolégio, dando aula de informática, das 2 às 18 horas. E eu havia feito o concurso da prefeitura e tinha passado no concurso, eu era concursado, trabalhava à noite pela prefeitura. 3 vínculos de emprego. Tinha comprado uma casa bonita, grande, morava com meu irmão. E tudo estava cooperando ao meu favor, sabe? Estava feliz, rodeado de amigos, a minha casa era cheia de amigos. Quando a gente tinha uma festa aqui no Baliza, o local era lá em casa. Todo mundo já mandava mensagem, não tinha nem WhatsApp nesse tempo. Mas ó, a gente está chegando aí, vamos todo mundo aí para tua casa. E chegava ali 10, 15 pessoas e todo mundo ficava ali, nós tudo se arrumava e era aquela alegria. E aí eu comecei a comprar as coisas de dentro de casa, comprei geladeira, comprei fogão. Eu lembro que eu chamava a minha mãe, mãe, vem aqui. Não sei se a mãe lembra disso. E o carro da transportadora chegava e descarregando as coisas. E eu estava muito feliz, aparentemente. Só que a Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. E eu lembro que uma vez, parece que já estava destinado, designado que tinha que acontecer algo, porque eu lembro que eu estava participando de um culto, e eu lembro muito bem como se fosse ontem, né, quando a igreja era ali onde é a igreja da missão hoje, e estava tendo uma festa, o pastor Elias estava organizando uma grande festa, e a igreja estava cheia. E eu lembro de uma pregadora, eu lembro dela, só não lembro o nome dela aqui agora. E ela estava pregando a palavra de Deus, e de repente, eu tinha algo para dizer para um jovem aqui. Irmãos, eu estava mais ou menos lá do outro lado da rua. E aquela mulher saiu caminhando no meio de todo mundo. E ela veio e botou o dedo bem para mim e disse, ei. E ela disse, foi a primeira vez que eu acreditei de verdade que existiam pessoas que eram usadas por Deus. Porque muitas pessoas falavam muita coisa e não acontecia nada. E aquela mulher olhou e disse, ei jovem, eu tenho uma palavra para te dizer de Deus. E ela disse tudo, irmão, que aconteceu na minha vida. E aí passou aquele culto e aquela palavra entrou no ouvido e saiu em outro. E certa vez eu estava subindo ali na rua do Banco do Brasil e eu encontrei com um pastor. E aquele pastor olhou, irmão, mas ó, mais uma vez eu vou lhe dizer, só existe 2 jeitos de você servir a Deus. Ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor.
E mais uma vez a palavra entrava no ouvido e saía no outro. E não só isso, tantas outras vezes que Deus estava tentando me avisar. Ei, estou falando contigo, escuta. E minha mãe me chamava para os cultos, bora para o culto hoje. E o máximo que eu fazia com ela era, bora, vou lhe deixar lá na frente. Deixava e sumia. Baliza, Caruebe, São Luís, Rorainópolis era pequeno para mim. Não parava uma noite quieto em casa. Só que aí, Deus, assim eu creio, moveu toda uma situação. E no dia 31 de outubro de 2012, às 19 horas e 30 minutos, aconteceu algo na minha vida que mudou a minha história para sempre. Todos que eu creio que estão aqui, ou alguns talvez, a maioria, sabem dessa história. E eu fui parar, irmãos. Eu fui candidato a vereador, e no auge, e emprego, e casa, e concurso, e dinheiro, e não sei o que, e nada disso, meu irmão. Deus tinha um plano. E no dia 31 de outubro de 2012, às 19h30, eu cheguei dentro da cadeia pública de São Luís do Anoá. Quando você chega dentro da cadeia, irmãos, ali o lugar ali é tenso, o nervosismo e aquela agonia, e eu, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E ali você é levado, o primeiro lugar que você vai é para dentro da tranca. O que é a tranca, irmão? A tranca é uma cela pequena, fechada, e ali dentro daquela cela não tem nada. Tinha uma beliche feita de ferro, todo enferrujado. O lugar tinha um cheiro forte e muito ruim. E ali é o normal a pessoa chegar e passar 10 dias para ela poder se habituar com o local, saber se a pessoa não vai querer se matar ou qualquer coisa desse tipo. E ali, irmãos, cheguei, sentei naquela cama feita de metal, todo enferrujado, cheiro muito forte. E aí tinha um lugar onde era o banheiro, era um pouco separado. E aí tinha um pequeno quadrado com os ferros muito grossos. E ali da onde é que tira o termo literalmente, onde a pessoa vê o sol nascer quadrado. E ali quando eu cheguei, era uma noite de lua. E aí eu olhei para aquela lua que dava certinho no quadrado. Quando eu olhei, meu irmão, ali eu chorei. Ali é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Ali eu chorei que eu não olhava, assim, eu não conseguia parar de tanta lágrima descendo. Eu falei, meu Deus. Ali eu vi todos os meus sonhos, tudo que eu tinha sonhado, tudo que eu tinha planejado, eu vi tudo sendo dilacerado, acabado naquele exato momento. Eu falei, agora é o fim da minha vida. Agora acabou para mim, chegou ao fundo do poço. Literalmente era o fundo do poço. Só que eu não entendia, eu não sabia que havia um porquê, um propósito naquela história. E ali o normal era a pessoa passar 10 dias ali dentro, mas Deus já estava trabalhando na minha vida, já estava tudo preparado. Quando foi às 7 horas da manhã, eu passei a noite acordado. Quando foi às 7 horas da manhã, o diretor chamado Alain Delon chegou e disse, ei, Mazon, ele já sabia o meu nome, já sei da história, sei de tudo, venha, você vai sair daí. E dali já me tirou, já me levou para uma ala chamada ala do semiaberto, era uma ala tranquila, porque tinha a ala do fechado, onde ficava facciosos e todo tipo de pessoas com diversos crimes, e me levou para a ala do semiaberto. E aí na ala do semiaberto era aberto, literalmente aberto, tinha apenas uma grade, uma tela na verdade. E ali eu fiquei. E por conta de eu ter um conhecimento de informática, o diretor, você sabe mexer em computador? Eu falei, sei. E aí me levaram para a administração e eu comecei a trabalhar na administração. Só que o meu coração, irmão, estava pesado, porque eu lembro que eu agoniava muito a minha mãe, dizendo, mãe, eu ainda estava preso nas coisas daqui do mundo.
Estava preso, preocupado, o meu emprego, eu tenho que segurar. Mãe, eu sou concursado, tenho que falar, tenho que dar um jeito de permanecer. Isso, aquilo, e a minha mãe, coitada, sofreu, galera. E eu agoniava ela lá de dentro, eu deixava ela agoniada, preocupada. Mas eu não vou aguentar, que tá difícil demais, que é ruim demais. E... irmão, podia se sacudir do jeito que fosse, as coisas não iam mudar. Fui para lá, comecei a trabalhar na administração, falei, diretor, posso trazer o meu computador para cá? Pode. Comecei a ter liberdade que nenhum outro tinha lá. E com o meu computador eu mesmo falei, eu mesmo vou me tirar daqui de dentro. E aí eu comecei o Código Penal, o Código de Processo Penal, e eu comecei a estudar. E aí eu comecei, vou escrever a minha própria defesa. E eu comecei a escrever e deu mais de 153 páginas que eu havia escrito. Embasado, jurisprudência, tudo ali eu havia usado. Mas não adiantava. Tudo que eu fazia não adiantava. Não tinha como sair de dentro daquele lugar. Por mais que eu tentasse, não conseguia de jeito nenhum. Fiz de tudo. Não teve jeito. E o tempo foi passando. E aí eu fui criando cada vez mais laços ali. Fui criando alguns amigos. Algumas amizades que eu levarei para sempre. Alguns amigos que já partiram, pessoas que me ajudaram profundamente dentro daquele lugar. E um dia um irmão neutro, um irmão chamado Neutro, disse, irmão, vamos lá no fechado, lá na aula do fechado, participar do culto. Falei, pode, será? Pode. E ali conversando com o pessoal da administração, e aí eu saí da aula do semiaberto, que tinha pouquíssimas pessoas, fomos para a aula do fechado, que tinha mais ou menos umas 200 pessoas. E ali tinha uma igreja lá dentro, pessoas que pregavam a palavra de Deus. E aí eu fui participar desse culto. E aí eu gostei, irmão, de participar desse culto. De certa forma me deu um alívio na minha alma. E eu comecei, a cada vez que tinha culto, eu participar. E quando estava com os 22 dias que eu participava do culto, o dirigente daquela igreja me chamou e disse, ei, irmão Mazão, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estou sendo transferido para o Maranhão, eu sou de lá, meu processo é de lá, minha família é de lá. Eu estou indo para lá e o senhor, Deus me mostrou que o senhor vai ficar à frente desta obra aqui como dirigente desta igreja. Falei, irmão, não tem condições, mas eu não entendo nada, eu não sei nada. Eu não conheço nada da Bíblia, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei falar nada de Jesus. E ele, não importa, irmão. É o Senhor que foi o escolhido e é o Senhor que vai ficar. E ali tinha algumas outras pessoas. Então já era trabalhar de Deus. E ali eu abracei aquela causa e ali me consagraram como dirigente da igreja dentro do sistema prisional. E ali no outro dia eu comecei, já que eu vou ser o dirigente, eu vou começar a estudar a Bíblia. E aí eu lembro que eu comecei a pedir da minha mãe, traz DVD. Traz DVD de pregação, e eu assisti para mais de 100 DVD de pregação. A minha vida era ouvir pregação e ler a Bíblia, ouvir pregação e ler a Bíblia, e Deus foi transformando, e aí daí a pouco eu já não estava mais preocupado, mais com o emprego, eu já não estava mais preocupado com as coisas lá do mundo, e de repente os meus olhos que ainda estavam voltados lá para o mundo lá fora, começou a voltar para aquilo lá para dentro. E quando você começa a deixar de olhar o mundo lá fora e começa a olhar para dentro de você, aí você começa a descobrir que tipo de pessoa você é. Nós estamos tão focados, tão preocupados com as coisas do mundo, que aí a gente não consegue olhar para dentro da gente mesmo e descobrir que tipo de pessoa eu sou e para onde os meus pés estão me levando. Porque se Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele vai fazer acontecer de um jeito ou de outro. Moisés disse, Senhor, eu não sei falar, não te preocupa, vou mandar alguém para falar no teu lugar. Quando Deus levanta alguém, irmãos, não adianta fugir desse propósito. Você pode até tentar, eu tentei, não vou sair daqui, eu vou voltar para a minha vida, já não tinha mais como. Louvado é o nome de Jesus. E ali dentro daquela unidade começamos a pregar o evangelho. Falei, vamos começar a fazer uma campanha. Eu nem sabia o que era campanha, mas assim como eu assisti os DVD, eu fui aprendendo que
os pregadores falavam, eu falava lá também. E de repente eu ouvia tanta pregação que eu repetia o que eu ouvia para as pessoas. De repente começou a vir mais pessoas para a igreja. E de repente a nossa igreja dentro do sistema começou a crescer. Era no começo 5 pessoas, de repente nós já estávamos com 43 pessoas congregando lá dentro. Louvado é o nome de Jesus. E aí eu pensei, o que eu fazia lá fora que eu posso fazer aqui dentro? Eu gostava muito de fazer encenações na praça, em escolas. Vou montar um grupo de teatro aqui dentro, será que dá certo? Não, eram pessoas que tinham cometido crime bárbaros, outros crimes leves, mas eram pessoas, sabe, que a sociedade em si desprezava. Como que eu vou conseguir fazer isso aqui dentro? Comecei a escrever peças teatrais e comecei a juntar quem quer participar e começamos a ensaiar e aí a coisa deu certo e aí começamos, foi a primeira vez que a gente fez um trabalho de levar um grupo de dentro do sistema para apresentar numa igreja. A primeira apresentação nossa foi com a peça O Filho Pródigo. De repente o pessoal gostou, as outras igrejas se sentiram animadas e começou a chegar convite. Todo final de semana tinha convite. A igreja está solicitando um grupo para fazer uma apresentação em tal lugar. A igreja tal está solicitando. E aí Roraimópolis estava pedindo. Baliza estava pedindo. Caruebe estava pedindo. Vamos melhorar isso aqui. Vamos criar um coral. Criamos um coral. Cristo vive lá dentro também. Louvado o nome de Jesus. Nós já estávamos com 50 pessoas participando da nossa igreja. E Deus trabalhando. Pensamos como é que nós podemos fazer para nós propagar o nosso evangelho daqui de dentro, lá para fora. E Deus falou, escreve carta, Marlon. Escrevi para mais de 500 cartas. Não sei se alguém aqui recebeu uma das cartas. Chegar ainda recebeu. Eu escrevi para mais de 500 cartas e destinei essas cartas para pessoas diversas. E vinha o nome na minha mente e eu escrevia a carta e mandava. Louvado é o nome de Jesus. Pensei, mas dá para fazer mais algo, vamos fazer algo, porque eu já não tinha mais preocupação das coisas do mundo. A minha preocupação era só pregar o evangelho. Vamos gravar um DVD. Aí todo mundo vamos gravar um DVD daqui de dentro. Comecei a falar com o diretor, eu falava com o chefe de plantão e mandava carta para pastor fora. E aí foi toda uma dinâmica e toda uma burocracia, mas a gente conseguiu colocar uma câmera profissional lá dentro e nós mesmos gravamos o DVD e nós editamos o DVD e nós vendemos muitas cópias desse DVD e com o dinheiro do que nós vendemos as cópias do DVD, nós fazíamos cesta básica e destinávamos para as famílias carentes. Falei, ainda está pouco, vamos fazer algo ainda que dá para fazer mais. Chamamos a liderança e de repente era a cadeia toda que já estava participando dos projetos da obra de Deus. Falei, vamos fazer algo diferente aqui. Em vez da gente se alimentar, vamos fazer um jejum. E o nosso alimento, a marmita, em vez da gente receber a marmita, a gente pega os alimentos in natura e a gente junta, faz cesta básica e destina para as famílias. Todo mundo concordou. Se tinha algo que era respeitado e que é respeitado dentro do sistema, no Brasil inteiro, é a igreja. A pessoa pode ser o pior tipo de pessoa que ela for, mas ela sabe que ela terá que prestar contas com Deus. E aí todo mundo compartilhava e acreditava. A gente começava a pregar ali naquela igrejinha que era simples e humilde, e de repente a gente olhava do outro lado, dentro da cela, tinha pessoas chorando. E Deus estava trabalhando. Deus estava usando aqueles homens dentro daquele lugar. Irmão, pessoas que eram desprezadas, de repente, estavam fazendo encenações e provocando choro, emoções no coração das pessoas. E eles saíram dentro daquele lugar, muitos saíram de dentro daquele lugar, transformados, lavados e remidos pelo sangue do Espírito Santo de Jesus Cristo. E aí aconteceu uma situação comigo lá dentro, irmão, que aí eu fiquei abalado demais.
E ali a gente tinha a gente chamava de jegue, era um nome que eles dão aí no Brasil inteiro, que era tipo o nosso quarto, a gente fechava com pano. E ali acontecia uma situação em que eu estava muito triste, sabe? E eu chorava tanto, eu ouvia muito hino Voz da Verdade, e eu chorava tanto que essa minha mandíbula aqui doía. Meu irmão, eu passei prova demais. Prova demais. E quando foi se aproximando do Natal, que era uma época que a gente penava muito, a gente sofria muito. Porque quem é da nossa família, acho que todas as famílias têm isso. Todos os anos a gente se reunia. A família se reunia para comemorar. E eu tinha essa magia do Natal, de pisca-pisca, luzes e família reunida. E eu gostava muito disso. E ali na hora do cena aberto, era saída temporária, a maioria das pessoas já tinham saído. E tinha ficado eu e apenas mais uns 3 lá, que eram senhores de idade. E esses senhores de idade foram dormir. E ali eu lembro que eu peguei uma tábua e coloquei assim, um pouco no chão e deitei em cima. E eu lembro que eu ficava olhando para o céu. Irmãos, aí eu comecei a chorar, porque era bem na noite de Natal, era dia 25 de dezembro do ano de 2016. E aí eu lembro como se fosse ontem, eu lamentando e começando a murmurar, e dizendo, meu Deus, que situação, Jesus. Como eu queria estar com a minha família agora, como eu queria estar com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. E ali já eram umas 11 horas, meia-noite por aí, irmão. E foi quando eu tive, eu não sei se ali eu adormeci ou se Deus sabe que isso é verdade, que eu tive tipo uma visão, eu não sei, irmão, se foi um sonho, eu não lembro. Eu sei que, deitado ali naquela tábua, eu lembro que como se alguém me perguntasse, o que você está vendo? E aí eu lembro que eu via um homem caminhando como se eu estivesse vendo agora. Um homem como se ele estivesse caminhando numa estrada cheia de pedras pontiagudas. E os pés dele estão todos cortados. E esse homem está todo chicoteado, todo ensanguentado. E alguém perguntava, fala, o que mais você está vendo? Eu disse, eu estou vendo que esse homem ele está carregando algo muito pesado, que ele não está suportando, ele está caindo por este caminho. O sangue dele está jorrando por esta rua. O que você está vendo? Eu vejo que esse homem está sendo colocado no alto de uma montanha e estão pregando ele em uma cruz de madeira. E o sofrimento dele é grande. E é aquela voz, é como se ela me dissesse, até hoje, esse homem sou eu, você está vendo eu reclamando? Esse homem sou eu, Jesus, você está vendo eu reclamando? Aleluia, Deus. Louvado é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Naquela noite, irmão, parei de reclamar. Depois que eu tive essa cena, que eu vi essa cena, que eu tive esse sonho, eu não sei, não lembro. Eu parei de reclamar. E eu aceitei que tudo aquilo que eu estava vivendo era um plano de Deus. E que Deus tinha que trabalhar na minha vida. E aquilo ali mudou a minha história. Aprendi que o fundo do poço vai te ensinar lições muito preciosas que o alto da montanha jamais poderia lhe ensinar. O fundo do poço me deu algo que talvez aqui fora eu não conseguiria. Que foi a minha família. Graças a Deus, a minha esposa. Irmãos, é um mistério isso. Alguém me falou dela, eu nunca tinha visto ela. Alguém tinha me contado sobre ela. E eu escrevi uma carta, era muito bom escrever carta.
E ali eu mandei uma carta para ela. E aí ela me respondeu essa carta. E eu estava, sabe, coração aflito, né? Tinha aceitado que tudo aquilo era Deus na minha vida. E aí ela respondeu a carta, e dentro da carta ela colocou um lacinho perfumado. Meu irmão, eu só andava assim com aquele laço. Irmão, eu estava amarrando o laço assim, não. Eu me apaixonei por ela sem nunca nem ter visto ela na minha vida. E aí como ela é? E aí uma pessoa lá, uma outra conhecida, e dizia, olha, ela é assim, assim. Eu falei, eu vou fazer um desenho, vou fazer a caricatura dela, pelo que a senhora falou. Mas eu não sei desenhar. Eu lembro que na época eu chamei um amigo que tinha mais noção, e nós fizemos o rosto dela, e ela nunca gostou desse desenho. E aí, irmão, me apaixonei, e foi um dia que ela resolveu não, foi lá me visitar. E a minha esposa está aqui, a Cielo Lima, ela é uma guerreira, porque muitas pessoas, o que você vai fazer lá? Uma mulher jovem, bonita, inteligente como você, num lugar daquele, numa situação daquela. Mas era Deus, eu acredito que era Deus. Porque não tinha condições, irmãos, eu tinha algumas coisas aqui fora antes de ir para lá. Mas lá eu já estava como Jó, já não tinha mais nada. Fui a zero novamente, e mesmo assim ela foi lá e se interessou. E aí que eu fiquei louco mesmo, e eu comecei a escrever carta para ela. Não, eu disparei a escrever carta. Eu tenho uma caixa de papelão ali em casa, cheia até a tampa de carta. Quem não acredita, algum pode ir lá em casa para vocês verem. Eu não sei de onde eu tirava tantas palavras para falar com essa mulher. Mas era aquilo que confortava o meu coração, e a minha alegria renovou, e aí que eu pregava mesmo, e eu fazia a obra de Deus, e fazia as coisas, e aí tinha interno lá que não tinha advogado, eu vou fazer o teu pedido, e louvado é o nome de Jesus, e ainda eu consegui tirar umas 3 pessoas lá de dentro. E Deus estava usando, Deus estava trabalhando, e eu não queria aceitar no começo, mas do meio para o fim eu já entendi que aquilo era um plano de Deus para a minha vida. E aí depois de ter feito a obra, já de ter cumprido a minha missão ali dentro, isso aqui eu estou resumindo, porque eu vou contar a história toda até amanhecer. E aí, Deus me tirou, me deu uma esposa, me deu a oportunidade de estar novamente com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com toda a minha família, com os meus amigos, me deu um bom emprego, me deu casa, me deu condições de viver feliz. Passei por muita situação difícil. Comi o pão que o diabo amassou. Andei, morei dentro do vale da sombra da morte. Mas o Senhor Jesus, Ele me resgatou e me deu uma nova oportunidade. Eu estou aqui para a honra e a glória de Jesus. Não tem como eu ser a mesma pessoa. Eu sei que todos que estão aqui, muitos ou todos que sejam, já passaram por situações difíceis, viveram momentos difíceis. Mas você se apegou com a pessoa que pode te ajudar de verdade, que é o nosso Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, o tempo já foi, tinha muita coisa para falar ainda, mas uma próxima oportunidade. Falar de pessoas, de milagres que eu vi acontecer. Dentro daquele lugar eu vi também que o diabo existe. O diabo operou grandemente lá na vida de algumas pessoas, mas Jesus Cristo sempre prevaleceu. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.